Quando eu estudava para concurso público, eu me inscrevi para fazer a prova do TJ do Maranhão, tanto para analista como para técnico. Sempre que eu fazia uma prova, eu aproveitava para fazer para técnico e para analista. Tava no lugar, fazia as duas. E aí, o que que aconteceu? Eu fui com um amigo meu chamado Renato e com outro colega que eu não conhecia, que era amigo do Renato, chamado Geraldo. E a gente foi no carro do Geraldo. Só que acontece que eu não sabia qual era o carro do Geraldo. Eu morava em Palmas, Tocantins, e a gente passou a noite viajando para sair de Palmas e ir para Imperatriz do Maranhão fazer a prova do TJMA, Banca FGV. E aí, galera, como a vida de todo mundo era corrida, a maioria das pessoas trabalhavam, a viagem ficou de ser feita à noite. Então a gente ia viajar à noite, beleza. E daí o meu colega Renato falou pra mim, cara, pode ficar tranquilo que a gente vai no carro do Geraldo. E eu de boa, né? Cheguei do trabalho, sexta-feira, tomei um banho, me preparei, separei minha mala, dei, né? Dei um abraço na minha esposa, um beijo e fui lá, né? Me encontrar com eles ali na porta de casa. Eles foram me buscar. Cara, quando Geraldo chega lá, ele chega lá num, nada contra quem tem esse carro, tá, pessoal? Ele chega lá num Ford Ka 1.0, eu acho, duas portas. E aí, a gente ia fazer uma viagem à noite, certo? Pra um lugar que era longe. E eu olhei assim, eita, velho. Caramba, como é que vai ser a viagem com esse carro, né? Porque na minha cabeça, para tu fazer uma viagem, tem uma viagem com segurança, o carro tem que ter pelo menos uma potência ali. Pô, é ruim fazer uma viagem desconfortável. É claro que quando a gente tá estudando, cara, a gente faz do jeito que der. Eu tinha isso na minha mente, eu ia de qualquer jeito, né? Só que eu fiquei receoso, né? Porque, pô, aí o carro sem ar-condicionado. Mas enfim, fomos lá, eu, Renato e Geraldo, que já era um cara mais velho, tal, na época. Eu acho assim que na época eu tinha ali uns 32 anos, 31, e Geraldo já tinha lá para os seus 50. E o que que acontece? Naquela noite a gente foi, tal, beleza, Geraldo ali sempre dirigindo na BR escura, eu aqui atento, eu atrás, né? E o Renato ali no banco do motorista. Esse meu colega Renato, lá de Palmas, inclusive, mora em Palmas até hoje. E aí, meu irmão, o que que aconteceu? A gente foi, Geraldo, dirigindo na noite, na estrada e beleza, indo tudo tranquilo, tava indo ali, beleza. Cara, quando é fé, Geraldo dorme no volante. E lá na frente vinha um ônibus na contramão, certo? Andando certinho do jeito que ele tinha que andar à noite. E o Geraldo jogou o carro para a esquerda. E ele ia de encontro pro ônibus. Cara, não sei o que aconteceu. Milagre de Deus, sério mesmo. A gente gritou ele, o Renato que tava do lado dele puxou o volante, voltou o carro pro lado direito e a gente continuou seguindo viagem. E, velho, a partir daquele momento ali eu fiquei muito grilado. E eu falei assim, cara, tu tá conseguindo dirigir? Tu tá com sono, pô? Deixa eu dirigir, me passa esse volante aí. E ele não queria passar. E eu continuei a insistir, falando pra ele que eu tava com sono, falando pra ele, fala, cara, me passa esse volante aí e tal. Cara, basicamente ali meio que virou uma discussão, ele não queria me passar o volante. E aí, meu irmão, eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente tava passando num posto, né? Paramos, para nesse posto aí. Falou assim, ó, eu só continuo a viagem contigo aqui se eu dirigir. Não vou mais contigo se você for dirigindo. Eu não vou dirigir, eu não vou seguir viagem num carro com a pessoa com sono, cara. Não vou correr o risco de um acidente, perca a prova, não vou correr o risco de um acidente. Então, com muita insistência, Geraldo foi lá, me entregou a chave do carro dele e a gente foi dirigindo até Imperatriz do Maranhão. Beleza? Eu lembro que demoramos bastante, chegamos na madrugada, enfim. E fomos. Ok. Aí, galera, o que que aconteceu, né? Ah, eu tinha um colega meu, Natan, que ele era servidor do IBAMA e ele também estava para tribunal na época. E eu sabia que o Natan tinha ido para lá. E eu fiquei com medo de voltar, né? Mas pô, eu era concurseiro, não tinha tanta grana assim. E eu queria voltar no carro do Geraldo. Na minha cabeça eu bolei um plano assim, velho.
Eu vou falar pro Natan voltar comigo, porque é mais uma pessoa, mas o Natan era altão, né? Um cara super alto. Ele mal cabia naquele Ford Ka. Ele tinha ido de ônibus, né? E aí eu falei, cara, vou pedir pro Natan ir comigo, porque vai ser mais seguro assim. E qualquer coisa ele reveza o volante comigo, porque eu lembro que eu vim muito cansado na vinda dirigindo ali o carro, né? Tava extremamente cansado. Beleza. Daí, a gente fomos, chegamos, não tinha encontrado o Nathan ainda. Ah, cheguei lá e a gente foi ficar lá no quarto de hotel, beleza. E aí a primeira coisa que surgiu de conversa depois que a gente estava instalado foi Geraldo falando o seguinte: que concurso público era carta marcada, que ele fazia concurso só para tentar sorte, que ele não tinha estudado para aquele concurso, que né, que ele nem estudou e tal. E aí, cara, eu assim, ó, eu como concurseiro que sou, né, que fui, que estudei anos sem parar, né, me matava para estudar, acreditava no concurso público, cara, fiquei escutando aquilo, eu nem entrei em discussão, que eu já estava desgastado, né, eu fiquei só ouvindo aquilo, só ouvindo ali. Não estava a fim de conversar nada sobre aquilo, né? E eu fiquei ouvindo aquilo, né? E o Renato também conversando com esse tal de Geraldo, enfim. E aí, cara, e concurso não presta, concurso é aquilo, isso. E, bicho, me colocou numa vibe negativa do caramba. No sábado à noite eu dormi cedo pra gente acordar cedo e ir pra prova. E eu dormi bem, sabe? Eu dormi um tempo considerável, mas eu não consegui fazer as provas porque eu estava me sentindo muito exausto. Eu acho que tanto o que aconteceu na ida com quase acidente que a gente sofreu, né? Que estava quase chegando perto do ônibus, aí jogou o carro de volta assim para a direita e o Renato que puxou o volante. E essa vibe negativa do Geraldo de não acreditar no concurso, cara, ela me atingiu, né, de certa forma. E eu vim estudando muito, tava, né, teve uma época que eu só fazia concurso de tribunal. Chegou uma época da minha vida que eu falei assim, cara, eu estou pronto, né? Estou só revisando, eu tô só revisando as matérias, fazendo questão. Quando sair edital, eu vejo uma coisa ou outra que eu não vi, eu estou pronto para viajar, né? E foi isso que eu comecei a fazer ali na minha reta final. Me sentia pronto, tava batendo ali 80% nos simulados. Falei, tá na hora de gastar grana viajando. E aí, cara, foi muito ruim, eu não consegui fazer as provas, né? Depois encontrei com o Natan na prova. E daí pedi pra ele voltar com a gente, sabe? Expliquei a situação pra ele. E aí ele, beleza, tranquilo, voltou comigo, dividiu o volante comigo, assim, foi super parceiro. Natan é meu brotherzão, assim, até hoje. Tenho muita consideração por ele. E aí, cara, depois que eu cheguei em casa, eu cheguei a algumas conclusões, né? Cheguei a algumas coisas, algumas conclusões. Ela me levou a algumas conclusões, né? Por exemplo, cara, o negócio é o seguinte: se tu tá fazendo um concurso público, e se tu não acredita, mano, não faz, sabe? Pra que tu vai fazer uma coisa que tu não acredita? Eu acredito, porque olha só, na minha cabeça, né? Eu foco as minhas energias naquilo que eu posso mudar. Se existe uma coisa que ela não depende de mim, cara, eu não vou mudar o sistema, eu não vou acabar, se houver uma, tipo, corrupção na banca Sebrasp, eu não vou acabar com a corrupção na banca Sebrasp. Eu comecei a estudar, eu decidi que eu vou estudar para concurso público, cara, eu vou focar minha energia na onde eu posso interferir, eu vou focar minha energia naquilo que eu posso modificar. Eu não vou focar minha energia em coisas que não dependem de mim, cara. Que, né? Enfim. Então, cara, essa viagem me ensinou muito sobre isso. Que eu não queria ser aquela pessoa, não queria ser como o Geraldo, que não acreditava no concurso público. E que se eu fosse continuar estudando para concurso público, eu iria acreditar sim, que eu ia passar e que uma hora eu ia ser nomeado. Então, a mensagem que eu tenho para passar para você nesse vídeo é essa, cara. Olha só, jamais pegue carona de madrugada num Ford Ka 1.0 sem ar-condicionado, duas portas com Geraldo. E brincando, tá, pessoal? A gente vai do jeito que dá. Ah, e também, cara, não dê ouvido para essas pessoas que não acreditam no concurso público. Se tu sonha em passar, faz tua parte, corre atrás, tá? Foca no que dá para você modificar, naquilo que você dá para fazer, e é isso que importa. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar seu like aqui, se inscrever no canal e
me seguir também lá no Instagram.